infelizmente, a gente não é Deus para conseguir separar o joio do trigo, né? Como é a parábola aí da semeadura, mas Deus nos dá sabedoria para ver quem é o joio e para ver quem é o trigo. Porque muitas vezes a gente se relaciona com pessoas que parecem ser nossos amigos, parecem nos apoiar, também têm um amor pelo esporte, vamos dizer assim, mas não têm os mesmos valores. Não é um bom pai, não é um bom marido. Você vê o atleta nos bastidores dando em cima de outras pessoas. Você vê o atleta nos bastidores não cuidando dos próprios filhos. Negando pensão, negando o que seja, né? Às vezes até é o pai ainda dentro de casa, mas não é um bom pai, né? Então, o esporte está no momento de não somente buscar alta performance no palco. Com o alcance da mídia, as redes sociais que a gente tem hoje, obviamente, Shaw-Ray lá atrás era só Flex Magazine uma vez por mês, né? E pronto. Era só esse o acesso do grande público. Hoje em dia não, a gente tem como saber se o cara é um bom marido. Tudo que você faz hoje em dia tá na rede social. Um bom marido, é um bom caráter, é um embaixador do esporte. Né? E eu vejo isso em você, Alcione, eu vejo isso em poucos nomes que a gente conhece, a gente sabe, né? Quem é quem. E muitas vezes a gente, sabendo do backstage, a gente ainda é ludibriado por esse joio. Né? Então, é aquela história, a gente tem que sempre pedir a Deus a sabedoria, a orientação, pra gente conseguir tentar separar pelo menos um pouco, né? O joio do trigo. Sim. É por esse motivo que eu faço só o meu. Faz muito bem. Eu faço o meu pela minha família, pelo que eu acredito, pela minha fé, pelo que Deus escreveu na minha vida, e eu faço o meu. O que vier de negativo na minha vida, do jeito que entra, sai, porque Deus vai tirando. Opa, esse daqui entrou, mas vai sair porque não é pra ficar. Né? E só vai ficar, na minha vida só fica pessoas maravilhosas. Amém. Deus tem colocado tanta gente na minha vida que eu falo, parece anjo, sabe? Que vem na tua vida pra te ajudar e só veio ali, te ajudou só porque Deus colocou. Doar um pouco da pessoa e vai tem embora. Pessoas que entram na minha vida que me ajudam e a gente não perde o contato. Eu tenho uma amiga minha que ela morou na minha casa. É muito doida essa história. Conta aí. Ela era namorada de um aluno nosso. E aí teve um campeonato em Campinas. E aí o Thiago foi competir e foi mais 4 alunos do Thiago competir também. E daí a gente foi todo mundo junto para Campinas. Aí esse aluno nosso, o Jorge, foi e falou, olha, a minha namorada mora em Campinas. Fala com ela que vocês ficam lá na casa dela, ela é muito gente boa. E daí ele passou o contato e tal, aí a gente combinou e fomos na casa dela. Chegamos lá, ela recebeu a gente super bem, a gente ficou na casa dela. E aí foi muito engraçado, porque aí eu perguntei, cadê o Jorge? A gente separou. Assim, ela recebeu a gente na casa dela, nunca viu na vida, e ela tinha separado do nosso aluno. E tava tudo bem. Aí a gente ficou na casa dela e tal. E aí depois eu falei pra ela, olha, a porta da minha casa tá aberta, quando você quiser ir pra Santos, que eu morava em Santos, né? Se quiser ir pra Santos, vai lá fazer uma visita e tal. Ela, não, eu vou sim pra ir na praia, não sei o que. Eu falei, não, é bem-vinda. E aí passou uns meses, ela foi lá na minha casa. E daí ela ficou um final de semana. E aí ela ficou esse final de semana na minha casa, quando chegou no domingo, no dia dela ir embora, ela falou, eu acho que eu venho morar aqui. Eu falei, vem. Desse jeito. Eu falei pra ela, pode vir. Ela foi embora, voltou pra Campinas. Uma semana depois eu tava sentada no sofá vendo filme com o Thiago, era um domingo. Ela abriu a porta com tudo, cheguei, família, com mala, com a filha, com a transferência da escola, e ela veio. É pior que você. E aí ela ficou morando comigo 1 ano. E foi assim, a gente contava moedas pra comer. Foi uma fase muito difícil, eu trabalhava de segurança de balada. E ela começou a trabalhar num barzinho. E ela me ajudou muito, 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 muito mesmo. E a gente morou 1 ano juntas. E aí depois eu fui morar com a minha sogra, porque aí a gente não conseguia mais pagar aluguel, já estava muito difícil. Aí eu fui morar com a minha sogra e ela voltou para Campinas, né? E a gente continuou com contato, a gente se falava sempre. E aí eu fui morar em Campinas, perto dela. E é muito doido, porque a gente mal se fala. Mas quando a gente se fala, ela fala, eu só falo com você quando eu preciso de alguma coisa. E eu só falo com ela quando eu preciso de alguma coisa. Adria, preciso disso. Tá, tô indo aí. Luciane, tá bom, tô indo aí. E é assim. Então a gente não precisa estar junto o tempo inteiro. A gente precisa saber que aquela pessoa é o suficiente pra você. Porque ela é sua amiga de verdade, ela respeita quem você é e ela vai te ajudar sempre que você precisar. E é recíproco. Né? E foi uma pessoa que entrou na minha vida, é minha amiga
E tá lá, a gente briga pra caramba às vezes, porque aí eu não concordo com a opinião dela e ela não concorda com a minha, e aí a gente discute e fica tudo bem, igual família, sabe? Vocês têm uma conexão, né? E aí agora a gente foi morar em Campinas. Aí você conhece o Gerê? Conheço. O Gerê tá morando com a gente. Vocês também vocês adotam todo mundo, né? E aí ele foi fazer uma finalização lá pra competir, que ele competiu o Arnold, o Thiago que prepara ele, e ele foi pra fazer. Eu falei, não, vamos pra minha casa, porque a casa dele é bem complicada também. Ele, não, vamos pra minha casa, a gente faz a finalização lá, e beleza. Aí ele fez a finalização do ano passado e ficou. E tá morando com a gente, e ajuda, e todo mundo se ajuda, e é isso. Eu acho que é assim que tem que ser a vida. Né? Não que você vai abrir a porta da tua casa para qualquer pessoa que você sabe que a pessoa não tem um caráter bom que vai te prejudicar. Mas a gente sabe quem é do bem. E não é nada demais você ajudar alguém. Porque, cara, Deus abre portas para ajudar tanto a gente. Como que a gente não vai abrir? Tudo retorna, o que você falou da energia, de o que você dá, você tem recebido. Exatamente. Eu acho que a vida tem que ser assim. Né? Esse esporte já é muito individualista. Né? Demais, porque é disputa de ego. E eu acho assim que não é disputa de ego. É disputa de ego para aquele que acha que é melhor que os outros. Porque esse esporte é um esporte, para mim é um esporte coletivo. Não é só disputa de ego. É disputa de ego para quem opta que seja disputa de ego. Eu não vejo assim. Eu vejo que lá no fundo do palco eu estou competindo comigo e eu quero ganhar, óbvio, né? Porque a gente se preparou para aquilo. Mas eu quero ajudar minhas amigas lá no fundo, se precisar de arrumar um biquíni, se precisar. Eu sempre vou pro campeonato, eu levo 3 biquíni. Porque se eu tô com um, pois se alguém precisa de um biquíni na hora, eu tenho um para emprestar. Porque não custa. Não custa, eu acho que tem que ser desse jeito. Né? Você pensar no outro é muito bom, porque do mesmo jeito que eu tô ajudando. Quantas vezes eu já fui para campeonato, o Arnold que eu ganhei, que eu virei profissional, o Olímpia que eu virei profissional em 2019, o Lucas que alugou um apartamento aqui para eu ficar, né, 2 dias. Eu não tinha dinheiro para pintura, era absurdamente cara. Eu fiz uma rifa para pagar minha inscrição. Eu não tinha como pintar, eu não tinha como fazer maquiagem, eu não tinha como fazer cabelo. Você conhece a Camila Cássia, uma atleta do bodybuilder muito antiga, que ela tem até um problema na face? Acho que você deve. E ela é muito minha amiga, e ela competiu nesse campeonato comigo no Olímpia em 2019. Sabe o que a gente fez? No banheiro do lado de fora da Expo, porque não podia pintar lá dentro, porque a gente não tinha comprado a pintura. A gente se trancou dentro daquele quadradinho da privada, e ela me pintou, e eu pintei ela. Eu levei a tinta, ela, amiga, eu não tenho dinheiro pra comprar tinta. E eu tinha ganhado uma tinta. Eu falei, não, eu tenho aqui, dá pra nós duas. E uma pintou a outra lá dentro, e ela arrumou minha maquiagem, eu arrumei a maquiagem dela, a gente passou prancha, e a gente subiu no palco. E você? E tudo bem. Virou profissional. E eu virei profissional. E eu ajudei ela e ela me ajudou. E eu acho que é isso que tem que ser. Né? Agora, a história que vai ser construída individualmente de cada uma, aí é Deus que está construindo. Mas o trabalho tem que ser. Tem que ser em conjunto. Não custa. Né? Não custa uma pessoa ajudar a outra. Não custa você... Sua marmita azedou e uma pessoa te dá uma marmita. Como muitas vezes eu já levei a mais e eu dividi a minha. E tá tudo bem. Porque, de modo geral, a vida é feita para isso. Né? Porque a gente ajuda aqui, recebe ali, não precisa receber da mesma pessoa, mas Deus coloca uma outra na nossa vida e o ciclo da vida ele é assim. Não preciso ser egoísta, não preciso querer tudo pra mim, né? Eu tenho que retribuir da mesma forma que eu recebo. Né? E tá tudo bem pra todo mundo. Maravilhoso, né? Pra estar perto dessa mulher, ter essa história de motivação e de caráter, né? Porque o que a gente mais vê é as pessoas querendo só sugar de você e ir embora. A gente assiste muito podcast, né? E uma mulher estava falando a respeito disso, que muitas vezes as pessoas se aproximam de você por interesse, mas antes ela até ficava chateada, mas hoje em dia ela avalia e fala assim, pode vir, porque a fonte aqui é inesgotável. Eu penso a mesma coisa. Eu posso doar para você e eu vou ter capacidade de continuar doando para quem quer que seja, que precise. Né? E Deus vai me dar, ela não acredita em Deus, né? Mas Deus te dá o fortalecimento, né? Deus te dá o renovo das suas forças, da sua energia, do que quer que seja para você doar para o próximo, doar para o próximo que vai vir, que vai precisar, que seja o interesse que seja, né? Desde que não te prejudique. Mas muitas vezes tem pessoas que vêm para te prejudicar, para tirar de você o que você tem.
né? E a gente sabe quando a pessoa chega para fazer isso. Eu já sei de qual é salteado, porque eu já passei cada uma também. E é assim, todo mundo é assim, né? Porque a gente sabe quando a pessoa se aproxima só para te sugar um pouquinho ali, né? E aí depois ela vai. Mas ela vai embora tão rápido que tu fala, eu sabia que isso ia acontecer, né? Você já esperava. Né? E aí é aquele ciclo. Deus vai lá e coloca uma pessoa maravilhosa do teu lado para te ajudar.